Aí ele escreveu isso em latim para o povão. O povão, a maioria era analfabeto, né? Então ninguém lia. Mas o Gutenberg já tinha inventado a prensa, né? A prensa de Gutenberg facilitou fazer livros e panfletos. Então ele pregou isso na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, só que para abrir um debate teológico. Só que aí o pessoal traduziu isso para alemão e começou a, quem sabia ler e chegava na praça, caramba, olha só o que o monge Martinho Lutero escreveu. Se o Papa é tão bonzinho, por que ele não libera acesso aos céus de graça, tem que ficar cobrando? Os caras, mas é verdade. Aí começou um caos, começou um movimento. Os caras começaram a querer quebrar tudo. O Martinho Lutero, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso, é um debate teológico. Aí ele começou a participar de vários debates, né? E ele chegava nos debates, vinha aqui argumentar, ele arrebentava com os caras nos debates. E aí tinha um grande teólogo da época chamado John Hack, e ele esculhambou o cara, no debate ele venceu, né, o cara. E aí, nessa época, o imperador era o Carlos V, né? Que era da Espanha, mas era da família Habsburgo. E aí o Carlos V pediu para reunir todos os teólogos e mandou chamar o Martinho Lutero. O Martinho Lutero falou, poxa, isso ficou conhecido como dieta de Worms. Dieta é quando eles paravam tudo para decidir alguma coisa. A nossa palavra dieta de alimentação vem daí, né? Quando você para de comer certas coisas. Então, na dieta de Worms, o Martinho Lutero foi lá, mas foi com medo. Ele falou, acho que esses caras vão me matar igual fizeram com os outros que vieram antes. Só que aí o imperador deu um documento para ele chamado salvo-conduto. Ele falou, pode vir que eu, o imperador, garanto que não vai acontecer nada com você. Aí ele chega lá diante dos teólogos, e aí ele pronto pro debate, né? A gente tava falando de debate mais cedo, se preparou pro debate. E aí o arauto lá do imperador, bota um monte de livro dele numa mesa e fala assim, esses livros são seus? Ele falou, sim. Aí ele falou, você tem certeza que foi você que escreveu esse livro? Ele falou, foi eu que escrevi. Você renega o que você escreveu nesse livro ou não? Ele falou, não renego, foi eu que escrevi. Aí ele falou, você tem certeza? Ele falou, peraí, eu achei que a gente ia debater teologia, já começa assim, eu tenho que renegar meus livros? Se eu não renegar, o que vai acontecer? Eu, cara, não sei, pode ser que fique ruim pro teu lado, né? Aí ele falou, mas o imperador me deu salvo-conduto. Aí ele meteu uma jurisprudência que atrapalhou o negócio. Sim. Eles estavam dando a chance pra ele, renega o que você falou ou a gente te mata. Só que ele falou, mas vocês não me deram salvo-conduto? Aí o cara falou, só um minutinho então que eu vou conversar com os advogados. Aí o imperador falou, e agora? Eu não posso matar o cara que eu dei o salvo-conduto? Aí um teólogo falou, você não precisa manter a sua palavra com um herege. Ele é um herege, pode matar. Aí o que aconteceu? Sequestraram o Martinho Lutero, ele achou que ele ia morrer, mas foram os príncipes alemães que sequestraram ele, porque os príncipes estavam achando maneira a briga. Que eles pensaram, se a gente romper com Roma, a gente não vai precisar mais pagar imposto pra Roma. Entendeu? A lógica. Cada um pensando na Bíblia, o outro pensando na grana. Sim. Aí eles falaram, não, a gente vai te apoiar nessa revolução aí. Aí o negócio vira uma espécie de revolução. O Duque Frederico II da Prússia foi esse príncipe que escondeu o Martinho Lutero no castelo dele. Martinho Lutero sumiu, todo mundo achou que ele tinha morrido, né? E aí quando ele ficou escondido, ele traduziu a Bíblia pro alemão. Então esse foi um dos maiores avanços culturais da história, porque as Bíblias nos países não tinha na língua local, só tinha em latim. Então o povão era analfabeto, e mesmo alfabetizado não ia conseguir ler porque estava em latim. Então ele cria a Bíblia em alemão. As decisões de gramática que ele fez viraram a gramática oficial da língua alemã. A gramática oficial da língua alemã é baseada na Bíblia de Lutero. Ele que escolheu as regras da gramática. Então, assim, foi um avanço cultural enorme. Eles começaram a alfabetizar as crianças para poder ler a Bíblia, né, com essa ideia. Então, assim, os países começam, a educação avança muito, né? Surge essa ideia de uma democracia, de uma república. Mas é claro que em cima dessa revolução que Martinho Lutero está fazendo, e aí ele cria a igreja evangélica, surge aí. Ele com a igreja luterana. Depois surge os anabatistas, a anabatista vira batista, e surge na Suíça tem um cara chamado Zwinglio, que aí ele vai criar a igreja presbiteriana. Então as igrejas evangélicas vão surgindo assim. Só que é óbvio que nessa de, vamos contestar o poder de Roma, daqui a pouco eles estão falando, vamos contestar o poder de Deus e vamos contestar a existência de Deus e vamos criar também o marxismo, né? Então essa revolução de Martinho Lutero, ela acaba inspirando um pouco os outros movimentos revolucionários. Sim. É claro que Martinho Lutero não tinha essa visão de vamos matar todo mundo igual Marx falava, né? Tem gente que acha que ele não fala isso, mas o Manifesto do Partido Comunista, no penúltimo parágrafo, ele fala assim, nós comunistas não temos desejo de esconder nossas reais tensões que só podem ser atingidas por meio da derrubada violenta da ordem social vigente. Nós não temos nada a perder senão os grilhões que nos prendem, proletários do mundo todo univos. Então ele tá falando que vai derrubar violentamente a ordem vigente. Martinho Lutero não falava isso, mas começa uma série de revoluções, né? Tem a Revolução Francesa, tem a Revolução Burguesa, depois tem a Revolução do Proletariado lá com Marx. Então desencadeia um monte de problemas disso, né? Mas as igrejas evangélicas surgem desse trabalho do Martinho Lutero, que em 1517 pregou ali as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Então, desde 1517 que tem essa divisão. E aí aconteceu um negócio interessante, porque a Bíblia, o Antigo Testamento dos judeus, quando a Igreja Católica forma a Bíblia, eles acrescentaram vários livros que não tinham sido considerados inspirados por Deus. Então Martinho Lutero fala, vamos retornar o Antigo Testamento à Bíblia original que os judeus usam. Então a Bíblia evangélica acaba tendo menos livros no Antigo Testamento, porque eles retiram os livros que foram acrescentados depois. Caramba, Daniel, que história, hein, pessoal? Já mereceu aí, ó, o botãozinho de curtir. Né? O homem aqui é uma enciclopédia.